nossos lábios possam sair sempre palavras de louvor. Nós nos policiemos, queridos irmãos, para deixar de lado a maledicência, as palavras que muitas vezes tomam o coração de tantas pessoas. Nós vivemos num país que tem vivido uma realidade muito difícil e diferente. Que sejamos nós, esse povo de Deus, a proclamar o amor de Cristo nesta terra, nesta nação. Deixemos de falar tanto dos problemas, tanto da economia, que já é uma realidade que nós vivemos. E
Passemos a falar do amor de Cristo, daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de um viciado, na vida de uma pessoa que perdeu o emprego nesta crise. Que nós possamos ser essa voz, a voz da esperança que esse mundo tanto precisa, que possamos ser usados, deixemos ser usados por Deus, que o Espírito Santo de Deus encha as nossas vidas desse amor e dessa esperança, para que possamos profetizar e declarar o amor de Cristo em todo lugar que nós estivermos. Amém, queridos? Ser pastor e ser diretor, ser qualquer coisa, é tudo igual. Até um dia que essa igreja me indicou para fazer parte de uma comissão de sucessão pastoral. Aí eu tive o privilégio de saber a diferença definitiva de um pastor e de um executivo. Poderia aqui contar histórias, mas uma das histórias marcantes dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês é que quando nós estávamos fazendo o processo de seleção, nós passamos para esse pastor também a situação que a nossa igreja se encontrava. E nós poderíamos chamar aquilo de um tremendo desafio. Mas em compensação, o salário era baixo. E se ele estava disposto. E tudo que esses homens nos diziam era assim: vamos orar. Aí nós começamos a aprender, eu comecei a aprender a diferença entre um executivo e um pastor. Então hoje, essa lição diz assim que a vocação ou o chamado pastoral, quando ele fica na dependência de Deus, ele se diferencia grandemente das demais profissões. Então esse é um dia que nos enche de alegria, porque a nossa igreja pode dizer, eu vi aqui a satisfação do Pimentel de dizer, habemos pastor. Então é gostoso dizer que nós temos novamente pastor. E eu quero que nessa noite, pastor, o senhor saiba que eu só estou representando, e não da forma como eu sei que vocês gostariam, a fala dessa igreja. Mas ao final do culto, cada um de vocês pode ter a oportunidade de dizer para o pastor pessoalmente a sua apreciação por ele ser o nosso pastor. Então essa daqui é só uma representação oficial, mas que não impede que ao final você dê um abraço e diga para ele quão feliz você está. Eu estou muito feliz, pastor, de ser o nosso pastor. Ontem, depois daquela mensagem, estava conversando com o Paulinho, quanto nós ficamos felizes daquela palavra de ontem. Então a gente fica orgulhoso, não sei você, mas a gente fica orgulhoso de ter pastor de novo. Pastor, pastor. E a Bíblia traz uma palavra muito interessante que diz assim, aqui em Efésios 4:11, diz assim, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E é interessante o que vem depois desse texto, que é de uma responsabilidade que eu sempre digo aos pastores, que eles não precisam ficar preocupados, porque eu não serei concorrente ao cargo pastoral jamais. Tem alguma coisa, é só se Deus aparecer, vou fazer igual que aquele senhor faz, coloca um velo e diga assim, se amanhã não tiver orvalho aqui, porque essa não é definitivamente alguma coisa que nós devamos aspirar, se essa não for o chamado de Deus. Porque veja o que vem após esse versículo: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. É para isso que o pastor é chamado, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não do corpo, pastor, pode ficar tranquilo. Até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Hebreus diz no capítulo 3, versículo 17, obedecer aos vossos pastores, porque eles velam pelas suas almas. Então essa é uma função, meus irmãos, que nós devemos sim, num dia como esse, apesar de singelo, pastor, porque nós estamos nessa transição ainda, mas o nosso coração, leia o nosso coração, que nós somos agradecidos e nós reconhecemos a função, e aqui está as suas ovelhas dizendo muito obrigado, representado por mim. Bom, eu peço ao irmão Tarsis, por favor, que traga uma lembrancinha
Isso daqui foi um grupo todo trabalhando para viabilizar. Todos terão a oportunidade de trazer presente de dando primeiro. Parabéns. Mas o irmão Tarso nos representa bem, né? Esse é o nosso. É claro que nós sabemos que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, mas isso era assim, irmão Cláudio, seu dia chega, que a esposa do pastor tem um dia especial, e já está todo mundo pensando nela, mas nós já sabemos da importância da irmã Cláudia. Então, com essa homenagem, não, o prazer é nosso, esse é o prazer que nós temos. Eu queria que nós nos colocássemos em pé, e esse agradecimento, de fato, enquanto nós reconhecemos o pastor no seu dia, nós vamos agradecer a Deus por nós termos pastor. E é muito bom isso, porque principalmente a nossa igreja tem muita razão para ficar feliz com o pastor. E com o pastor que nós temos, porque houve quem disse, será que tem algum pastor que ainda quer dirigir o memorial? E nós temos um pastor que se enche de orgulho de dizer a Igreja Batista Memorial. Acho que nós nunca ouvimos a repetição tão constante de a Igreja Batista Memorial. Então, pastor, saiba que eu certamente não comunico com a propriedade que os irmãos comunicarão, mas em nome da igreja, do irmão Tarso, nós estamos aqui dizendo, nós estamos felizes por Deus ter colocado o Senhor na nossa igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia ao Senhor foi bom nos dar, Senhor, pastor Leandro como nosso pastor. Nós te agradecemos. E nesse dia nós estendemos a nossa oração aos demais pastores, aqueles, Senhor, que velam pelo teu rebanho, pelo povo em geral, pela tua igreja, que busca, Senhor, proclamar o teu evangelho e o teu reino. Que o Senhor esteja com eles, dando, Senhor, uma visão original, aquela visão, Senhor, da tua palavra, do teu evangelho, na sua essência, Senhor. Que o seu coração esteja voltado para ti, sabendo, Senhor, que toda a boa dádiva vem de ti, dos Pai das luzes. Deus, nós te agradecemos pela vida dele, pela sua família, pela irmã Cláudia, que o suporta de forma tão brilhante, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos pela forma como o Senhor nos conduziu até agora, pelo que o Senhor está nos conduzindo. E nós já te pedimos, ó Deus, pelo evento de sábado, que o Senhor esteja abençoando, que almas cheguem a Ti e possam ver nesse evento mais uma razão de entregar as suas vidas a Ti, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Vou chamar o Memorial Kids agora, as crianças. Todo mundo aqui na frente para nós orarmos. Isso. Aproveitem para olhar essas crianças enquanto elas estão assim, porque eles crescem rápido, muito rápido. Olha lá, já vem, olha mais uma aqui. Muito bom. Agora eu fiquei perdido aqui no meio de tantas crianças. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, muito boa noite a todos. Repito que sempre que nos reunimos, o desejo sincero do coração é que seja um tempo edificante e abençoador. Quero reiterar a minha alegria dessa experiência de estarmos convivendo juntos nesse instante da vida da Igreja Batista Memorial e da nossa trajetória pessoal, Cláudia e eu.
Eu me recordo que em certa ocasião, recente inclusive, ainda no ministério da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória, no Espírito Santo, em um retiro da igreja, pediram para que os pastores, de uma equipe pastoral com 3 pastores e mais um ministro de música, que os pastores conversassem com a igreja no retiro e as pessoas fizessem perguntas, claro, com um nível de respeito grande, mas perguntas no aspecto mais pessoal da trajetória pastoral. E um membro da igreja muito querido para mim, naquela ocasião, me fez uma pergunta muito direta. Ele disse assim: Leandro, alguma vez na sua vida, nessa trajetória do ministério pastoral, você pensou em desistir? Em abrir mão, em fazer outra coisa, em viver outra experiência, em abrir mão dessa experiência pastoral? Eu respondi sim, algumas vezes. Algumas vezes os momentos foram tão aflitivos, difíceis e até angustiantes que eu pensei nisso sim. Mas ser pastor na Igreja Batista da Praia do Canto, naquela ocasião, disse eu, reaqueceu o meu coração para permanecer pastor. Porque claro que eu sei, e o Osmar tocou nisso muito bem, eu sei o quanto ser pastor é um estilo de vida, muito mais do que uma atuação numa atividade de trabalho. É a pessoa que eu sou, é o fundamento do meu chamado, da minha vocação. Mas nessa atuação propriamente dita pastoral, numa igreja local, os irmãos sabem tão bem, há tantas adversidades, há tantos enfrentamentos, mas tantas alegrias, tantos privilégios, que o coração, quando dói, é reaquecido pela convivência com pessoas que gostam da gente de verdade. Conviver com quem gosta da gente de verdade reaquece o coração. E eu estava feliz na atividade pastoral naquele momento, na Igreja Batista da Praia do Canto, e quando encerrei a minha trajetória na Igreja Batista da Praia do Canto, eu encerrei feliz, apenas compreendendo que era o desfecho de uma história, de um momento. E eu disse àquele irmão e àquela igreja: os irmãos reaqueceram o meu coração para continuar na atividade pastoral. Osmar, amados irmãos, Tarsis, meus irmãos, os irmãos fizeram isso comigo outra vez. Com a simplicidade, com o carinho, com o jeito de vocês, eu senti vontade outra vez de continuar pastor. Os irmãos conseguiram atingir o meu coração. Quando nós estivemos aqui no dia 17 de abril, e parece que essa palavra seria muito pertinente para o próximo sábado, né? Mas quando nós estivemos aqui em 17 de abril para o contato com a Igreja Batista Memorial, a Cláudia sentadinha me vendo falar aqui na escola bíblica, a pedido da Silmara e no contato com os irmãos, falando da escola bíblica, a Cláudia, quando nós chegamos para almoçar, logo após o culto, a Cláudia disse: eu vi brilho nos seus olhos outra vez. Que brilho é esse? É a Igreja Batista Memorial. Então eu fico muito gratificado a Deus. Os irmãos não pensem que eu estou empolgado. Eu sou alguém com os pés no chão. Eu sou por característica prudente e ponderado. Eu estou consciente do que representa assumir a Igreja Batista Memorial nesse momento. Mas o que eu estou dizendo é que os irmãos alcançaram meu coração a ponto de que Deus esteja nisso e me faça sentir claramente que o meu lugar é aqui,
com vocês. Que estarmos aqui não só é o que Deus quer, é o que Deus está movendo. E eu espero do fundo do coração que, com o jeito simples que eu tenho, com a minha singeleza e o jeito singelo que aqui vocês me homenageiam, me recebem, é o jeito singelo que eu acredito que a igreja, existindo na terra, impacta a vida das pessoas. É simples mesmo, é simplificando mesmo. E dessa maneira, eu espero que a nossa convivência seja edificante e abençoadora. Eu compartilhei, apenas para conhecimento dos irmãos e de toda a igreja, com a comissão de sessão pastoral, que nós precisávamos de 30 a 60 dias para nos mudar para a Americana, por causa da minha consciência de responsabilidade na atividade que eu venho desenvolvendo em Vitória nestes quase 2 últimos anos, em consultório, atuando como psicólogo, e ali com a minha atividade pastoral e o meu jeito pastor de ser, eu estava muito ativo, cuidando de pessoas, e eu precisava de 30 a 40 dias para finalizar a sequência de atendimentos. Eu estava com uma quantidade de pessoas que eu acompanhava, e a minha responsabilidade pedia que eu fosse cuidadoso com elas, as comunicasse, as orientasse, as encaminhasse, para que eu pudesse vir de coração e de consciência tranquila. Na última terça-feira eu finalizei os meus atendimentos, e de quarta-feira para cá a gente só pensa em mudar para a Americana. Nós queríamos muito poder mudar antes da posse, mas nós percebemos que seria muito corrido, muito estrangulado, e nós preferimos fazer isso com cautela, para escolher moradia adequadamente, para nos mudarmos com tranquilidade. Então, após a posse, no próximo sábado, no domingo, estando aqui na igreja, participando do momento do churrasco, participando do culto à noite, esse instante gostoso juntos, Cláudia e eu voltaremos para Vitória para buscar a nossa mudança. E viremos de carro já, com mala e cuia. Cláudia, eu e a Luli, que é a nossa cachorrinha. E nós viremos para estar com os irmãos e nós caminharmos juntos nesse desenvolvimento que a Memorial, de forma tão forte e marcante em toda a sua história, vem desenvolvendo em Americana. Portanto, nós esperamos que até o final de junho, o único final de semana que eu perco daqui para frente é o do dia 26. Uma pena que eu não estarei no Arraial. Uma pena mesmo, a Cláudia gosta de festa demais. Mas eu faço um casamento na sexta-feira 24 de junho em Vitória, e como viremos de carro, viremos ao longo daquela semana. E aí estaremos juntos continuamente. Que Deus seja conosco, que Deus nos ajude, nos oriente, que sejamos fortalecidos e unidos por seu amor. Aliás, falando desse fortalecimento que vem de Jesus, eu quero compartilhar algo do Evangelho de Lucas com vocês hoje à noite. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas, por favor. Um texto que eu gosto demais, a partir do verso 38 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Eu gosto demais deste texto, porque ele revela Jesus entre amigos. Não se trata de uma narrativa em que Jesus está pressionado, sendo tentado, sendo colocado à prova. Não é Jesus sendo instigado para pegarem Jesus em alguma contradição, em alguma ação que pudesse imputar desvalor,
incriminá-lo, o que era tão comum, que Jesus tantas vezes se viu no meio disso. Gente que apertava Jesus. Aqui não. Jesus está com o coração aberto num lugar que faz bem para ele, entre pessoas amigas que estavam recebendo e acolhendo Jesus, um lugar onde ele se aconchegava para descansar, para ser ele mesmo, para falar assim da alma do coração, para ser recebido com afeto. Como faz bem elogiar, demonstrar que a gente gosta, que a pessoa é importante, que nós não abrimos mão dela. O que dá a entender é que esse era um lugar onde Jesus se sentia assim. Irmãos, nós precisamos ter consciência disso. As pessoas que são importantes para nós, elas precisam perceber que são. Não só nas nossas palavras, mas no nosso olhar, nos nossos gestos. Mostrar que as pessoas são importantes. E nesse lugar importante brota uma experiência valiosíssima, em que Jesus dá valor, mas mostra para a gente que na maioria das vezes nós sofremos muitos sofrimentos desnecessários, que nós nos debatemos e nos agitamos e geramos problemas que não precisavam existir. Portanto, enfrentar as dificuldades, adversidades e problemas que a vida traz é da vida. Agora, gerar problemas, situações desnecessárias, é imprudência. Portanto, Jesus diferencia tal realidade para nos dar o amparo, a segurança de saber que quando Ele está presente, e Ele está presente em nossas vidas, a gente pode enfrentar a vida, as suas adversidades, mas com simplicidade, com segurança, com paz no coração e com coragem, com muita coragem. Acompanhe na sua Bíblia, a partir do verso 38, a narrativa que leio na Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Maria o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada demais com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou a ele: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Ali o Senhor respondeu. Imagina o jeito de Jesus responder, a maneira como Jesus olhava para a pessoa, dando valor a ela e dizendo assim: Marta, Marta, você está agitada demais e preocupada demais com coisas demais. Não há cabeça, estrutura, psiquismo, alma que aguente. E aí ele completa: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas as partes, e essa ninguém vai tomar dela. O nosso olhar comparativo, e nós culturalmente, socialmente temos essa tendência: comparar um filho com o outro, comparar um casamento com o outro, comparar um profissional com o outro, um pastor com o outro, uma pessoa com outra. Nosso olhar é muito comparativo e isso é uma pena. É uma pena. Porque quando fazemos isso,
esquecemos algo essencial, que é a singularidade. A singularidade é profundamente preciosa. A singularidade diz que eu sou único. Tem muita gente melhor que eu, muita. Mas tem gente também piorzinha um pouco. Mas não tem outro eu. Tem melhores, tem piores, mas não tem alguém com a minha impressão digital, com a minha alma e com o meu jeito de ser. Por isso Jesus dava valor pessoal, individual. Jesus reconhecia o nome, a trajetória, o processo de vida de cada um. Vocês se recordam aquele encontro com a mulher samaritana? Ele está numa região que o judeu evitava, mais do que evitava, cortava caminho para não passar por lá, por causa da rivalidade histórica que eles tinham. Jesus está conversando a sós com uma mulher, num tempo histórico em que isso era considerado muito, mas muito proibitivo. E ao conversar com ela, Jesus dá a ela um valor que nem ela mesma via. Ela não via o valor que ela tinha. E Jesus ressalta este valor. Singularidade, pessoalidade, individualidade. A beleza de ser quem a gente é por causa de Deus. E quando a gente é muito comparativo, a gente fica imaginando as duas irmãs sendo comparadas. E talvez a nossa leitura literalista do texto nos diria assim: olha, Jesus deu uma bronca em uma e valorizou a outra. Ele não fez isso, de jeito algum. Olha, Jesus publicamente, diante de todos que estavam ali, seus discípulos, naquela sala de estar, Jesus ressaltou o bom exemplo de uma e criticou o comportamento da outra. De modo algum, Jesus não é assim. Bem, nós humanos somos. Jesus dá o valor pessoal e nos orienta para a vida, e nos alerta para nossas inclinações, e nos corrige acerca dos desvios da vida. O que Jesus faz é olhar para Marta e dizer: Marta, não sofra tanto assim. Por favor, não sofra desse jeito. Não veja fantasma onde não tem. Não cria problema imaginário. O que você está fazendo é lindo. Você está me acolhendo bem. Tudo era por Jesus. Era um cuidado por Ele. Porque estava em casa um visitante ilustre, que deixa de ser visitante e passa a ser amigo da família e senhor daquela família. O que Marta quer é tratar bem, receber bem, fazer o melhor. Mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nós estamos nos cansando, nos quebrando, nos ferindo, nos machucando, exagerando. E talvez nos ocupando e nos atrapalhando demais. E aí Jesus, de forma singela, diz a ela: não precisa disso tudo. Marta, você está cansada demais, ocupada demais, atarefada demais. Por favor, é óbvio que nós sabemos que a vida hoje é uma vida de muito esforço, de muitas tarefas, de muitas responsabilidades. Aliás, quando nós vamos descansar, nós descansamos fazendo alguma coisa. De tanto que a gente gosta de se agitar. A gente tem dificuldade com silêncio. Silêncio incomoda. A gente tem dificuldade em parar, aquietar. Porque se a gente para o corpo, a cabeça não para, a mente não para. O que é a ansiedade senão a mente acelerada? Quando a gente tem dificuldade de dormir, você deitado e a cabeça andando. É incrível. Para a cabeça para você ver se você consegue. Normalmente alguma substância faz isso. Por isso as pessoas tomam tanta medicação para dormir. A cabeça não para, a mente acelera.
E Jesus estava falando disso. Desacelera, se acalme, enfrenta a vida sim, enfrenta a vida com coragem sim, mas se acalme, não se agite tanto, não crie problema onde não há. E ao ressaltar o que Maria escolheu, ele ressalta isso, ele ressalta que Maria estava distinguindo a responsabilidade do momento de prazer, de refrigério, de reflexão, de crescimento. E Maria estava ali aos pés do Mestre, ouvindo as histórias de Jesus e os ensinos dele. Aqui o que há é a valorização das pessoas. Ninguém aqui é punido, ninguém aqui é corrigido, ninguém aqui é dado como exemplo do que não fazer, ou do exemplo extraordinário a ser seguido. Não é uma questão de modelo, é uma questão de atitude e de escolha. Irmãos e irmãs, é uma questão de escolha. É o que nós estamos escolhendo fazer da vida, escolhendo nos comprometer. Estamos escolhendo fazer tantas coisas que as mais importantes vão se misturando com tantas outras e nós vamos nos perdendo nisso. Se algo que eu gostaria de ressaltar é exatamente isso. Jesus disse que Maria foi capaz de entender que existem prioridades, que existem atitudes e escolhas que são fundamentais. Não abra mão delas. Não secundarize o prioritário e não priorize o secundário. Não encha a vida com coisas que só ocupam e que fazem com que o seu tempo com as pessoas que são importantes fique escasso. Tempo para você encher a alma de inspiração seja uma raridade. O que Jesus está dizendo é: volte a priorizar o prioritário, volte a dar valor ao que tem valor e comece a levar para a periferia da vida o que é menos importante. Porque o que ele diz é: você se agita demais com o que tem pouco valor. E você está se dedicando pouco ao que tem valor eterno. Que inversão! Que inversão tão comum em nossas vidas e em nosso funcionamento cotidiano. Portanto, nesta singela noite, quero convidar vocês a olharem para essa narrativa de um Jesus que dá valor à singularidade, à pessoalidade, que não reprime nem repreende, mas acolhe, mostra e inspira para dizer: não crie problemas onde não existem. Não veja, não gere, não mova a vida a ponto de que fique ainda mais pesada, difícil e cansativa. Irmãos e irmãs, vamos simplificar. E finalmente, o que tem valor, e é valor para sempre, priorize. Priorize seus relacionamentos. Priorize quem você é, muito mais do que você tem, ou que você gostaria de chegar em algum lugar. Dê valor ao que Deus graciosamente já trouxe para a sua vida. Porque creio eu que o melhor dele já chegou, já está conosco. Vamos dar valor. E eu convido a Igreja Batista Memorial a dar valor em quem ela é e ao que ela está construindo como igreja, como uma comunidade cristã. Dê valor à sua família, ao seu relacionamento, dê valor a quem você é. Fiquem em pé para orar.
Deus abençoe sua vida assim graciosamente. Que essa semana seja abençoadora. E vai ser muito precioso estarmos aqui sábado juntos. Mas quer saber? Deus está nos trazendo para nos acolhermos juntos. Ele está nos trazendo para nós nos ajudarmos uns aos outros. Não é uma questão de melhor e de pior. É uma questão do que é mais importante. Então que Deus com sua graça nos ajude a escolher a melhor parte e o mais importante. Por favor, não dedique tempo demais àquilo que serve de menos para a vida. Dedique mais tempo ao que é mais valioso e importante. Que Deus nos honre, que Deus nos sustente, que Deus nos valorize. Vamos orar? Querido Deus, estamos felizes juntos. Temos consciência do que esse momento representa, da responsabilidade que ele traz. Mas que bom que nós estamos juntos. Mais do que isso, é fundamental crer que o Senhor está no meio de nós. Jesus está na sala de estar. E nós podemos nos aconchegar ao redor dele, aprender dele, nos debatermos menos, nos agitarmos menos, nos preocuparmos menos, não inventar problema onde não há, enfrentar os problemas que existem, com fé, com coragem e com firmeza. Que os irmãos e irmãs hoje à noite aqui deem valor ao que tem valor, priorizem o que é prioridade. As pessoas que são importantes, que o Senhor já colocou perto da gente, não nos deixe perdê-las em nome de Jesus. Porque nós nos ferimos, nós nos distanciamos, nós comparamos. Que tendência humana a nossa de comparar. Mas nos ajude, ao invés de comparar, a valorizar. Do jeito que o Senhor nos dá valor, do jeito que Jesus naquele lugar deu valor a Marta e deu valor a Maria. Que o Senhor nos ajude a dar valor uns aos outros. E que o Senhor faça uma boa obra no meio de nós. Que a Memorial continue sendo uma manifestação concreta do reino de Deus em Americana. Que a gente, com singeleza, com simplicidade, sem querer aparecer, sem querer chamar atenção, a gente faça do nosso coração a morada do Senhor, e deste lugar um lugar de comunhão, e que desse jeito singelo a gente acolha as pessoas, faça bem a elas, e o Senhor promova algo precioso no meio de nós. A Ti bendiremos para sempre. É a nossa oração e o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Confiarei
Alguém hoje à noite que está enfrentando uma adversidade muito peculiar, talvez uma enfermidade em sua família, com alguém precioso, querido para você, talvez você mesmo, ou uma adversidade no trabalho, uma luta pessoal, um enfrentamento familiar. Que tal você vir um pouquinho aqui à frente para eu orar com vocês e nós finalizarmos o culto tendo esse socorro em Deus? Saia do seu lugar, vem aqui para a gente orar. Vamos colocar diante de Deus nossas vidas e finalizar o nosso encontro de forma acolhedora e entregando a nossa vida, a nossa luta, o nosso anseio, a nossa necessidade diante de Deus. Não se agite demais, não fique preocupado demais. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ele é o nosso socorro, o nosso abrigo seguro. Irmãos, irmãs, nós estamos juntos. Vamos nos ajudar, vamos lutar, vamos enfrentar a vida com a graça, o socorro e a presença de Deus. Querido Deus, obrigado por esta noite inspirativa e abençoadora. Cada pessoa entrega aqui nesse instante algo do seu coração, do seu enfrentamento. Seja uma enfermidade com alguém querido, seja uma enfermidade que a própria pessoa que está aqui na frente esteja enfrentando, seja uma luta familiar, uma questão com os filhos, no casamento, no trabalho, nos relacionamentos. Deus, sê conosco, sê nosso socorro, nosso abrigo e a nossa segurança. Nos inspira, nos dá coragem, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a não inventar problemas que não existem, ó Deus, e nos ajuda a ter coragem para enfrentar aqueles problemas que existem de verdade. Que o Senhor seja conosco, nos dê sabedoria e prudência, ó Deus. Que o amor do Senhor, que a graça bendita e sublime de Jesus e a presença do teu Espírito Santo nos inspire, nos acolha e nos fortaleça. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Deus abençoe a todos. Um beijo fraterno, um bom final de noite, uma semana incrível para todos vocês. E até sábado que vem. Beijo grande. Vamos com Deus.